Olá, seja muito bem-vindo a mais um lançamento de um programa do Conselho Regional de Contabilidade, um programa inédito para o nosso CRC. Trata-se do Start Auditoria. Este programa visa principalmente levar o conhecimento básico, introdutório, para aquelas pessoas que têm um sonho de poder ingressar profissionalmente na auditoria, que não é tão simples. Então o CRC Paraná fez uma grade, principalmente trazendo o conhecimento necessário para que você possa efetivamente ingressar nesse mercado e prosperar neste mercado. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá pessoal, estamos aqui no estúdio do CRC do Paraná para gravarmos nosso quarto tópico sobre particularidades inerentes da profissão. Estou aqui com Sérgio Porciuncula, já passamos pelo primeiro tópico de auditoria, pelo segundo e pelo terceiro. Então, Sérgio, muito bem-vindo, agradeço pela participação e pela oportunidade também. É uma honra estar aqui compartilhando experiência contigo, enfim, eu tenho muito a aprender e também gostaria de ouvir de você brevemente sobre os tópicos anteriores, Sérgio. Demos um exemplo de jornada de auditoria, de carreira de auditoria, lá do início, enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, como é que foi a sua jornada, o seu início na auditoria e sua transição até hoje. Maravilha. Obrigado também, Rafael, obrigado a todos. Minha carreira provavelmente começou como a de vocês, assim, também. Lá dentro da faculdade ainda, aquela necessidade de buscar trabalhar na área profissional contábil, né? Ainda sem saber muito bem para onde ir, talvez contabilidade no escritório, talvez perícia e tudo. E nesse meio tempo surgiu justamente na época um programa, alguém me entregou na mão um folder do programa de trainees da PwC na época. E eu nem ia nesse programa, para ter uma ideia. Uma colega que na época tinha passado, né, tinha acabado de passar, fechou um ano, ela me indicou, não, vai que vai ser legal. É um sócio bacana que vai vir fazer a palestra e tudo mais, e é interessante você ver se de repente gosta e segue, né? E naquele momento participei da palestra, achei muito interessante, me inscrevi naquela mesma palestra para poder participar do programa, e na época o programa era muito longo, né? Eram 4, 5 meses, né? Puxa, era uma coisa longa, demorada e tudo. E cada vez que vinha, ligavam, né, perguntavam, era aquele coração batendo, será que deu, será que não deu? Porque era um esforço grande. Sim. E fui passando pelas etapas e tudo. Eu acho que o Edson comentou, né, aquela questão da entrevista, você também comentou. E quando chegou nessa entrevista dos sócios, sim, e particularidade, né, eu usava cabelo comprido, né, pra eu ter uma ideia, eu era cabeludo. E o sócio, né, ele pegou e falou o seguinte, olha, eu te aprovo, por mim tá aprovado, mas o único detalhe, você vai ter que cortar o cabelo. Eu falei, bom, tudo bem, né, já que estou aprovado, isso é fácil, né. E desde então, né, eu entrei isso lá em 2001, né, o programa de trainees de 2001. Aquele ano, particularmente, também me chamou a atenção, foi na época dos atentados, né, das Torres Gêmeas. 11 de setembro. Perfeito. E aí eu lembro exatamente o que eu estava fazendo naquele momento. Era um programa, né, de treinamento, porque a gente estava naquela entrada de trainees, não sabe muito bem o que fazer, não tinha equipe ainda, né, alocada para trabalhos. E puxa, dali a coisa parece muito rápido tudo, porque você já é alocado para uma empresa de capital aberto, né, trimestrais. Na sequência já emenda viagens, né, vai fazer um inventário, vai cobrir algum colega que, sei lá, ficou doente, alguém que saiu da empresa e tudo mais. E se passaram assim entre idas e vindas, eu saí da Price, voltei depois também e tudo mais. No total foram 14 anos de envolvimento com tudo isso, desde o momento de trainee até gerente sênior, né? Então foi bastante, né, muito tempo assim envolvido, muito aprendizado. Eu acho que um dos pontos que inclusive a gente vai falar aqui da particularidade é justamente a parte do entendimento, né, o quão importante é a gente ter o julgamento profissional, entender as empresas que a gente vai auditar, né, para poder saber o que a gente está fazendo. Nesse meio tempo, além de me formar, depois fui fazer uma pós, né, justamente em área de controladoria, algumas viagens para o exterior para poder aprender, né, a questão de inglês, que, né, a gente já comentou também, a importância da língua.
A questão de ter outras culturas também, inclusive programas de revisão de qualidade, participar, né, da revisão de qualidade de auditoria em outros escritórios da PwC no exterior. No caso, eu fui 2 vezes para o Peru, para ter uma ideia. Baita experiência. Uma experiência muito legal, uma cultura Troca diferente, de cultura, muito interessante. E, ao mesmo tempo, né, depois eu migrei dentro da própria PwC para a área de treinamento. Eu sempre busquei fazer a questão de treinamento, compartilhar meu conhecimento. Tive a oportunidade de montar também, junto com o pessoal na época, todo um treinamento híbrido já de EAD, isso antes de surgir tudo isso que a gente estava fazendo. Era tudo transmitido via satélite, para ter uma ideia. A gente tinha, então, fazia o treinamento online. Conectar toda essa parafernália que tem toda. E a gente fazia aquela transmissão via satélite, em tempo real, com 7 escritórios, para ter uma ideia, no Brasil inteiro, assim. Então, foi um aprendizado muito grande, né? Colocando tudo isso em prática, dividindo, né, com o conhecimento, né? Na época ainda pegou a mudança dos CPCs, né, os processamentos contábeis e tudo. Foi um desafio bastante grande, né? Então, e ao mesmo tempo mudando os segmentos. Uma coisa é auditar segmento indústria, outra coisa segmento metal, outra coisa é jornalístico, né? Entretenimento. Sempre com essa diversidade do negócio que a auditoria acaba proporcionando para a gente. De fato, Sérgio, muito bem colocado. A auditoria nos proporciona conhecimento multissetorial. E isso Exato. Que eu acho, assim, desde o início eu sempre achei bacana, sensacional, porque você não tem uma rotina, digamos assim, não tem uma rotina. Hoje você está aqui, amanhã você está ali, você está vendo coisas novas, clientes novos, problemas novos, pessoas novas, enfim, é muito rápido, muito dinâmico, então isso acaba sendo uma particularidade inerente da profissão do auditor, porque não tem rotina, todo dia é um dinamismo. É verdade. Eu acho que um dos pontos principais para quem gosta realmente dessa, né, não ter rotina, vamos falar assim, mas tem, obviamente, a gente tem as normas, tem todo o aprendizado que a gente precisa, né, se aprofundar, mas esse fator assim de rotina, realmente ele é quebrado, né? Eu tinha clientes que eu viajava todo dia para atender 50, 60 quilômetros até ir, né, 60 para ir, 60 para voltar, então já saía cedo, né, tem toda aquela movimentação. E tinha clientes que nem eu falei, eu pegava o avião, ia fazer a revisão de qualidade, não deixava de ser um projeto também. 2 semanas no Peru, cheguei para Luxemburgo, para ter uma ideia. Que bacana. Conheci lá o país, né, Luxemburgo, a capital. 1 semana fazendo trabalhos especiais sobre isso. Então, é uma questão assim que, no momento que você mostra, né, todo o interesse, tudo que você quer fazer, né, a disponibilidade, as empresas, ao mesmo tempo, elas vão investindo, vão te dando abertura para poder cada vez mais ir atrás, né, tendo mais responsabilidade, tendo mais oportunidade de crescimento. E aí, ao mesmo tempo, você tem que aproveitar isso. É um conhecimento que fica para você para o resto da vida, né? Vai te acompanhar como profissional. Com certeza, Sérgio. Além de todo o arcabouço de normativos que regem a nossa profissão, precisamos ter isso muito bem enraizado. Por exemplo, 2 normas aqui principais. A norma NBCPA 01, né, que trata da profissão do auditor independente como um todo, e a NBCTA 200, que é a norma técnica que trata dos objetivos gerais do auditor independente. Então, apenas 2 normas aqui principais que ditam quase todo o normativo que vem subsequentemente. Então, isso tem que estar muito enraizado com o auditor, né, os princípios, né, de auditoria, as bases de auditoria, os pilares de auditoria. E, claro, com certeza, uma particularidade inerente da profissão é independência, qualidade, zelo profissional, ética, conduta, enfim. Não que, por exemplo, não possamos estar próximo do cliente, de maneira alguma. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de estar muito próximo do cliente, próximo do empresário, próximo do contador, porque justamente eu quero entender todo o problema. Eu preciso agir com independência, com ética, mas eu posso me relacionar com eles com certa independência, mas de modo que vá ajudar eles no dia a dia. Eu acho que o ponto principal, né, Rafael, a gente não pode se alienar em relação ao cliente, né, a empresa auditada e viver numa bolha, vamos dizer assim, né, ao contrário. Até porque nós, como auditores, né, imagina, a gente conhece aquele negócio naquele período que a gente está auditando. 1 mês, se pega um cliente, um projeto maior, 1 mês de auditoria. E a empresa, a administração conhece aquele negócio todo dia.
Então, conhece os riscos, conhece aquilo que efetivamente tira o sono, né, no dia a dia e tudo mais. O nosso papel ali é fazer esse meio de campo, essa tradução entre dizer, olha, as práticas contábeis que vocês estão adotando estão de acordo, né, com o mercado ou não, né? Então, é difícil, né, nesse aspecto o quanto o auditor aprende. A gente tem muito mais a aprender com a empresa, dentro do negócio em si, do que a gente a contribuir. A gente contribui naqueles pontos que a gente estava conversando, né, nos outros tópicos, inclusive, nos controles internos, dividir aquele conhecimento do segmento que a gente muitas vezes já audita, né, por outros clientes e tudo, cuidando, né, da questão de conflito de interesse e não divulgar informações, né, sensíveis de outro cliente. Mas o fato é que a gente aprende com isso. A nossa troca de conhecimento nesse aspecto é a parte contábil em si. Porque você vai discutir com o cliente contabilidade. A auditoria é por nossa conta, né? Você falou ali a NBCPA, a NBCTA. Se você perguntar para o cliente se ele sabe, ele não sabe disso. Não sabe. Nem precisa saber. Não precisa. Tranquilo. Do nosso lado, a gente tem que saber exatamente isso. Olha, eu tenho que ter independência, eu tenho que ter a aparência de ser um auditor independente, junto com os demais princípios do Código de Ética. Né? Porque a gente tem no guarda-chuva principal o Código de Ética, profissional da contabilidade, e a gente vai incluindo camadas. Pelo menos duas camadas a mais que a gente encontra na NBCPA 01, que é justamente a independência e a aparência de independência. E é nesse aspecto que a gente precisa ter o cuidado, né? Que justamente é uma das particularidades que a gente tem na auditoria. A gente precisa ter esse cuidado e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de qualidade, né, contribuindo com valor agregado para o cliente e tudo mais. É um equilíbrio que a gente tem que achar entre não pesar tanto a mão na hora de bater, né, você tem que fazer, e ao mesmo tempo ter o equilíbrio de fazer o trabalho de auditoria como um todo, né, entregar o que precisa ser entregue. Né? Acho que justamente dosar o risco que determinada situação causa para a empresa como um todo. É né? verdade. Por mais que somos auditores contábeis, mas também estamos inseridos no contexto do negócio como um todo, dentro do processo de governança. Exato. Então, né, se a empresa tiver governança de fato. Então, precisamos nos assegurar que temos conhecimento básico de finanças, contabilidade, direito empresarial, tributário, outras temáticas que estão correlacionadas indiretamente na contabilidade, porque tudo vai terminar no registro contábil. Tudo vai terminar no balanço. Muitas vezes assim a gente acaba sendo taxado, e é verdade, né, de generalista, né, porque a gente acaba sabendo um pouco de tudo e não se aprofundando tanto naquilo, né? A gente não é especialista no que a gente está fazendo especificamente. Mas essa visão generalista é o que nos permite permear por todos os assuntos. Todas as frentes. Exato. Você consegue saber um pouco de cada assunto, um pouco da... mas me interessa mais. Aí você aprofunda o conhecimento naquele tema para discutir de igual para igual, vamos dizer assim, com o cliente. Mas, de uma forma geral, a gente é generalista. É isso que permite o auditor ter essa versatilidade da profissão. Né? Com certeza, Sérgio. Até dando um exemplo, por exemplo, nós temos o CPC de ativo biológico. Acho que eu li ele umas 2 ou 3 vezes, nunca usei na vida. É verdade. Talvez, se eu precisar usar, obviamente vou pegar a norma, vou estudar, enfim, mas não é um negócio que está no meu dia a dia. Então. Mas temos que saber onde buscar, o que buscar, como buscar, onde buscar. É isso mesmo. Então é isso que o auditor precisa ter o discernimento ali da independência, da objetividade, do que precisa ser feito para cada tipo de cliente, enfim. Então isso é uma particularidade muito inerente do auditor. E no momento que você falou e citou bem a norma 200, né, a NBCTA 200, por exemplo, ela fala da avaliação do planejamento, do risco, né, como você falou. Dentro da área de auditoria, eu acho que basicamente a gente tem, né, 4 visitas, né? Tem a visita de planejamento, ali uma pré-final, ali onde faz toda uma análise mais detalhada, aprofundada da empresa, um inventário, quando a gente está falando de indústria e tudo mais, e a final, efetivamente, onde o trabalho é feito. Eu acho que nessa parte, na minha opinião, né, planejamento, onde incorpora esses elementos de entendimento do negócio, é um momento para quem, né, justamente está nos escutando aqui, quer entender um pouco mais de auditoria, quer ter uma oportunidade de ver qual é o diferencial da auditoria, é ali.
Porque ele vai entender do negócio da empresa que ele vai auditar. Ele vai ter a oportunidade de ter acesso, né, acompanhar profissionais de alto desempenho, né, diretores, CFOs. Processo de orçamento, controladoria, várias frentes, né? E essas frentes não é todo dia que a gente tem acesso, não é em qualquer lugar que a gente tem acesso, né? Não querendo, né, causar demérito nas outras áreas da contabilidade. Mas, por exemplo, um escritório de contabilidade, você não vai ter acesso a uma informação privilegiada como essa. Vamos discutir um budget, né, de uma empresa multinacional, né, com bilhões de faturamento e tudo. Você não vai ter acesso. A auditoria vai te proporcionar isso. A auditoria vai te permitir que você entenda os riscos associados. Eu lembro, né, que a gente perguntava muito, e até hoje eu uso essa forma de falar. Vai discutir uma reunião de riscos com o CFO, o CEO da empresa, né, o presidente e o diretor financeiro. Você pergunta para ele, qual é o risco que te tira o sono? Justamente. Ele tem na cabeça dele qual é o risco do negócio, aquilo que efetivamente tira o sono dele. Então, quando você pergunta para ele, e aí a gente espera uma resposta aberta, transparente, né, que reflita mesmo, o quanto você aprendeu, quantos anos de bagagem aquele cara, né, aquele profissional tem no mercado e está abrindo para você ali naquela... Parece uma resposta simples, mas quanto ele reuniu de experiência para passar isso para você, né? Tem todo um conhecimento intangível agregado ao longo do tempo, enfim, que ele está compartilhando contigo. Então, o auditor, ele acaba absorvendo e aprendendo. É isso mesmo. E muito, né? De uma forma muito acelerada. De uma forma muito acelerada. Você vai discutir o budget, vai discutir estratégia empresarial, de repente tem uma informação sigilosa ali que vamos comprar alguma empresa no mercado. Exato. Você acaba sabendo, então... Por isso que é uma particularidade inerente do auditor, zelo profissional, sigilo profissional, e isso do início ao fim da carreira, né? Porque a carreira terminou que você também vai sair contando tudo que você viu ao longo do tempo, né? Não faz sentido nenhum. Então, além de estar enraizado na própria norma mãe que trata todo o princípio de auditoria, é uma particularidade inerente da profissão, né? Tem razão. E esse cuidado do zelo, do sigilo, acompanha mesmo o auditor, né? Eu acho que desde o momento que você está em campo ali, fazendo aqueles trabalhos, mexendo em folha de pagamento, por exemplo, que são informações sigilosas. Mais sigilosas, né? Não pode deixar em cima da mesa, não pode deixar o computador destravado, o básico do básico. Até quando você não trabalha mais com auditoria, mas, né, imagina, eu já saí da PwC há alguns anos, mas o meu nome acompanha, né? Meu sobrenome, o sobrenome da gente em relação ao profissional, de ter passado por aquelas empresas que são escolas, acompanha você. Então, no momento que você monta, né, cria um perfil profissional seu, aquilo te acompanha ao longo da tua carreira, para o bem ou para o mal. Isso é muito bem visado no mercado, né, Sérgio? Porque eu conheço vários colegas que chegaram ali a gerente senior, ou até não chegaram a gerente, a senior, por exemplo, vou para o mercado, enfim. Viraram controllers, diretor, enfim, várias outras profissões ligadas à contabilidade, mas tem muito enraizado aos princípios de auditoria. E ele leva isso para a vida toda. Então, é super comum, né? Depois que o pessoal sai da auditoria, aquela questão fica tão enraizada. Você não pode ver um Excel bagunçado, você quer arrumar as células, não pode ver uma cor diferente, quer usar um padrão, porque o auditor trabalha com regramento, né? Trabalha com essa disciplina de ter as coisas organizadas, de ter o papel de trabalho falando por ele, né? Então, bem isso. A gente tem, né, uma premissa básica, o papel de trabalho só vai existir, né, que é onde a gente documenta tudo, se for algo que vai efetivamente entregar uma evidência de auditoria. Sim. E quando a gente não tem isso presente, não tem, para que serve? Não, deleta, exclui. E isso fica na veia, né? Isso vai criando na nossa cultura. Vai enraizando isso daí e se incorpora para o resto da vida. É isso Dando título de exemplo, né, eu eventualmente faço os trabalhos de perícia, né? Em 2018, acho que foi 2018, 2019, não me recordo agora, eu tinha feito uma perícia judicial aqui para o TJ, e o juiz me chamou no gabinete para elogiar o trabalho. Olha só. Porque, estava muito bem evidenciado, com referência, com tick mark, com explicação. Assim, era um papel de auditoria. Eu fiz uma perícia, mas era um papel de trabalho. Uma vez auditor, sempre auditor, não adianta. E deu muito certo, enfim, acabei fazendo outros trabalhos, assim, nesse sentido. E você acaba levando para o dia a dia. Conheço o diretor financeiro que monta lá papel de trabalho, monta orçamento, fluxo de caixa, tudo linkado com referência, com prática, com observação. Então, é enraizado, né? Você estando na profissão ou saindo, se você já teve uma boa bagagem, experiência, você vai levar isso
para o resto da vida. E quem tem mais facilidade, né? Justamente as pessoas que têm disciplina, não é ter toque, né? Não é aquela questão do toque, do exagero, mas tem um equilíbrio disso tudo, mas justamente para a gente poder... a evidência de auditoria nesse aspecto, o papel de trabalho, né, que eu estava comentando, mas a evidência de auditoria, ela é o norteador, né? Quando a gente fala, vou emitir um relatório de opinião, esse relatório só vai ser emitido se a evidência for suficiente e adequada. Ou seja, né, traduzindo, eu preciso ter uma quantidade, né, suficiente de evidências e essa, opinião, né? Exato, e a qualidade daquela evidência tem que ser boa. Não, isso está até na norma, NBC-TA 700, a formação da opinião do auditor. Isso mesmo. Se eu não colher ali as evidências suficientes e apropriadas de auditoria, como que eu vou me embasar de que aquela demonstração financeira está livre de distorções materiais relevantes? Exato. Se eu não apliquei os procedimentos prévios ali que a norma prevê. Então... E a gente tem, né, eu pelo menos, né, a gente falou logo no início do meu caminho, vamos dizer assim, uma coisa que me ajudou a entender muito o perfil do auditor ou a profissão de auditor é pensar um pouquinho que a gente é um regulador de mercado, né? Se for pensar, tudo que a gente está fazendo aqui, né, discutindo e tudo mais, tem um fim principal. Tem um peso no mercado. Que é a parte interessada. Quem é, a gente não sabe, né? A prática contábil, o CPC, né, o pronunciamento técnico, fala do usuário geral da demonstração financeira, né? Então, esse usuário geral é a parte interessada. Pode ser todo mundo, os stakeholders, a própria CVM, o próprio banco, pode ser o sócio, o acionista. Isso mesmo. Todos os interessados no relatório final da auditoria são quem precisa de fato. Quem vai ler ali. Quem vai ler o relatório. Então, no momento que você vê isso, entende que tudo que você está fazendo, seja no nível profissional, de entendimento, de estudo, dedicação, isso reverte para alguém que você não conhece, detalhe, você não conhece, mas você tem que ter todo esse cuidado, porque essa pessoa vai fazer uso daquela informação. Eu não sei, eu ficaria um pouco, né, eu não digo preocupado, mas mais responsabilidade, eu assumo mais responsabilidade por esse papel, de fazer o melhor. Né? É de se ficar preocupado, Sérgio, porque envolve não somente questão de normativo contábil, responsabilidade civil também, e responsabilidade penal. Né? O contador está chancelando que aquele balanço está ok, está procedido corretamente, e o auditor está chancelando em cima que o balanço está 100% livre de distorções materiais, relevantes, etc, etc. Então, você está colocando o teu CPF na reta. Então, temos casos no mercado aí que, enfim, acaba tirando um pouco da credibilidade do auditor e do contador, mas ele é um balizador de mercado. Então, nós, como profissionais, devemos cada vez mais puxar essa responsabilidade e trazer as normas básicas que talvez o pessoal acabe esquecendo ao longo do tempo ou deixa de observar. É verdade, é importante, né? Pelo zelo, né? O zelo, né? Essa prudência, né? A questão do profissional, a atualização. Por isso que eu sei que não é muito... É chato, né? Tem 40 pontos para fazer por ano, né? De educação continuada. Mas é uma forma da gente se forçar a estar sempre atualizado, sempre estudando, escutando o que está acontecendo. Mesmo que eu não vá, como eu falei, né? Aquele aspecto generalista, não vou entender a fundo o que está acontecendo. Mas pelo menos você está escutando a discussão que está acontecendo. Você não está alienado, não está fora, né, do contexto do que está acontecendo no mundo. Então, o programa de educação continuada nesse aspecto ajuda o auditor a fazer tudo isso. E pensando, né, que o auditor ele precisa saber de contabilidade, precisa saber de auditoria. O pessoal, eu costumo falar em aula, pessoal, vocês vão sentar aqui, né, vocês acham que a vida do auditor é fácil? Olha só, vocês têm que saber contabilidade. Quantos CPCs tem hoje em dia? 55, 60 lá? Mais interpretação técnica, orientação. Soma com as normas de auditoria, que são mais ou menos em torno de 50 também. E a gente precisa saber de todas elas. Sim. Vai usar todas? Não vai usar todas, né, naquele momento, naquela auditoria. Até porque tem responsabilidades diferentes. Né? O trainee vai usar de um jeito, o sócio vai usar a norma de outro. Agora, nós somos especialistas nisso. A gente precisa estudar, está sempre se atualizando. E, ao mesmo tempo, essa entrega do mercado força a gente a olhar por esse lado. Puxa, agora, né, a gente estava falando em outro podcast a questão das novas normas de sustentabilidade. Cara, ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente vai ter um desafio de aprendizado e todo mundo está junto nisso, aprendendo, e, ao mesmo tempo, do outro lado, uma oportunidade. O quanto, né, de mercado de trabalho do auditor vai se abrir em função disso? Bastante. Asseguração, auditoria, de uma forma geral... A gente já está vendo, né, o currículo do próprio MEC, né, do curso de Ciências Contábeis, ser modificado por causa disso, né, já foi aprovado e tudo. A partir do ano que vem, 2025, já entra em vigor.
É isso, a gente tem que estar sempre se atualizando. Premissas que precisam, né, Sérgio? Exato. A própria NBCPG 12, que trata da educação continuada, ela fala lá dos 40 pontos mínimos, né? É verdade. Só que é o mínimo do mínimo, enfim. Eu tenho ano que eu bati 150, 180, eu sei que tem profissional que passa, enfim. Não necessariamente eu faço só contabilidade, eu vejo lá finanças corporativas, Sim. Vejo outras temáticas que estão correlacionadas, enfim, então tudo isso agrega. E isso é legal, sabe, Rafael, porque quando a gente, né, não querendo falar demérito dos demais cursos, né, mas a contabilidade te abre essa possibilidade de fazer, atuar, que nem você falou, eu atuo em perícia, atuo com uma auditoria, né, faço auditoria. A auditoria interna é muito importante, quem faz, quem atua, ser contador também, para entender os reflexos. Então, a gente abre um leque de oportunidades muito grande, né, de variedade de oportunidades. Mas a gente precisa estar sempre buscando, né? Sempre, exatamente, atualizado, entender o que está acontecendo. Essa parte de ESG veio para o contador também. Então, a gente tem mesmo uma responsabilidade muito grande, uma particularidade grande da nossa profissão, porque é um papel, é um pilar que a gente tem para atuar. E quem está chegando agora, está entendendo tudo isso, não é para ficar com medo, é o contrário, é para instigar a vontade. Para abraçar a oportunidade mesmo. Exato, exato. É para tentar ver aquilo ali como uma oportunidade. Cara, tem como crescer e tem como crescer rápido, tem como acelerar o meu crescimento. E só tem que realmente se dedicar, aproveitar. Vai ter dias ruins? Óbvio que vai ter dias ruins, né? Assim como todos nós aqui, né? Nós já passamos por... vamos falar... Não, melhor não falar do dia ruim, mas assim... Fazer um inventário em 31 de dezembro, tá super tranquilo. Super tranquilo, aquele calor, né? Todo mundo na praia, você ali e tal. Ou então, situações... Eu passei por perrengues, assim, não tão grandes, acho que tem colegas que já passaram por situações bem piores. Mas eu lembro particularmente de situações, como você falou, do mercado financeiro. Cara, eu fui fazer a auditoria de uma empresa que os caras tinham uma mesa de aplicação, né, de transação financeira. Uhum. E eu lembro, cara, eu não sabia nada daquela página. Assim, mal tinha feito uma disciplina, né, uma cadeira na faculdade de mercado financeiro, mas eu não sabia de nada. Né, instrumento financeiro, RED, NDF, na prática. E eu lembro, né, opções de entrada, de saída, exercício, toda aquela, né, put, input, aqueles negócios tudo. E foi um marco para mim aqui, porque, eu estava gostando da profissão. Estava gostando, mas eu falei, cara, eu acho que eu vou sair, vou desistir por causa... Não está entrando na cabeça. Não. Sabe quando chega um momento assim que parece que você chegou no limite, olha, não está dando certo. Aí, né, fui lá não tenho vergonha de falar, fui pro banheiro e falar, cara, vou refletir, vou ver o que vai acontecer agora. E eu falei para mim mesmo naquele momento ali que eu estava fazendo uma autorreflexão, falei, cara, isso tem que ser, não vou me limitar a isso. Só que eu tenho que buscar as ferramentas corretas. Eu estava tentando usar uma abordagem, né, que eu não tinha muita referência. Fui lá, fiz o quê? Comprei um livro, né, um livro de instrumento, né, da parte do mercado financeiro. Isso, né, busquei aquela literatura toda, li aquilo, me preparei e apliquei aquilo. E tanto que quando, no começo, né, realmente, a linguagem é difícil, o pessoal me enrolava, né, o pessoal do mercado financeiro ficava fazendo piadinha. Mas depois, passado ali seus 3 meses, 4 meses, foi o contrário. Eu chegava para eles e os caras começavam a fazer as piadinhas. Eu falava, não me enrola mais. Essa tal coisa não funciona assim. Funciona assim. Aí eles começaram a me respeitar, para ter uma ideia. Então, a gente tem que ser desafiado, sabe? E se impor também, né, Sérgio? E se impor, exatamente. A gente não pode aceitar tudo, por isso que o ceticismo profissional Exato. É uma outra particularidade. É um dos pontos que a gente vai falar aqui, exatamente. Da profissão, o ceticismo. Você não precisa acreditar em tudo que o cliente diz. Nem deve, né? Nem deve. O melhor dos nosso santo, né, do auditor é o Santo Expedito, né? Eu só acredito vendo. Porque é exatamente isso. Você tem que ter evidência. Justamente. Né? Eu tinha um sócio que falava assim, se você vai fazer uma auditoria, e aí falando da auditoria, eu sei que tem diferença da auditoria para a revisão trimestral, né? Mas a auditoria, fazendo só indagação, cara, você é jornalista, nada contra jornalista. A auditoria jornalística não é aqui. Você precisa ter uma auditoria baseada em evidências de auditoria. Simplesmente falando, né? Tá ali digitando o que o cara tá falando para você, não é auditoria. Não quer dizer nada. Exatamente. É porque, se eu não me engano, a NBCTR 2410, que trata lá de revisão trimestral, ela cita lá, faça procedimento de indagação. Lá é permitido. Lá, para fins de revisão, é permitido. Tanto é que não emite uma opinião de auditoria. Você emite uma revisão sobre o trimestre apenas. Então, não é uma opinião, é diferente.
Então Perfeito. é essa grande sacada, né, Sérgio? E outra questão também, Sérgio, né, ao longo da carreira, não precisa nem comentar, né, para manter o sigilo totalmente, Claro. mas teve alguma situação de que feriu a independência, algo que você viu assim? Eu já vi situações de conflito, sabe? Não de, por exemplo, assim, até vezes de coação, inclusive. Teve algumas situações que... Coação, sim. De empresas menores, principalmente no interior, não na capital, da gente vai fazer auditoria, aí a auditoria não está indo para o caminho que o cliente espera. Pô, mas eu estou pagando aquele negócio todo, né, de impor na mesa. Uhum. E aí, né, aquele clima assim, não, mas olha só, a norma fala tal coisa, não posso abrir... Não, mas estamos aqui no meio do nada, né? Não, desculpa, mas por isso da visão do regulador, né? Não posso abrir nenhuma brecha, nenhuma, né, possibilidade de dúvida do meu trabalho, porque isso aqui não vai ficar aqui nessa sala. Muitas vezes um BNDES vai receber um balanço auditado, né, pela empresa, um banco qualquer e tudo, mas assim, aquilo vai para um terceiro. Sim. E foi uma situação bafafá mesmo, assim, de clima, do cara querer virar a mesa. E teve mais de uma vez, inclusive, uma vez a gente foi convidados a ser retirado da empresa. A gente teve que interromper a auditoria. O trabalho porque o cliente, né, o dono do negócio falou, vocês estão retirados, nos expulsou. Veio o segurança e nos catou lá e nos levou embora, para ter uma ideia. Então, mas por causa disso, a gente não abriu mão da questão de independência, né? Justamente, olha, nosso pilar principal é a independência, tendo um parecer limpo, né? Um parecer sem ressalva com ressalva, é o que vai sair, né? Como a gente viu. Então, tem situações bem constrangedoras, exato, chatas, exato. Né? Acaba sendo pesado. Eu acompanhei um caso similar que o parecer sairia com abstenção de opinião. E o cliente, enfim, queria o balanço ali limpo, enfim, mas realmente não tem condição. Se o auditor, ao longo do trabalho, não conseguiu reunir as evidências suficientes e apropriadas para formar uma opinião, como que ele vai chancelar, colocar o CPF dele de que aquele balanço está livre de distorções materiais? Então, enfim, é o peso da profissão, é o peso da caneta. Isso nem precisa ser uma empresa listada em bolsa, pode ser empresa limitada. Exato. Só que vai esse relatório para um terceiro, vai para o banco ou vai para fins de compra e venda de empresa. Então você está colocando o seu na reta de maneira civil e penalmente. É verdade, é verdade. É interessante, assim, é uma situação, e falando, né, aproveitando para falar da ética profissional, é um pilar de ética. É um pilar de ética. No momento que a gente certeza. abre isso, né, e eu já vi situações, né, dentro de casa, assim, dentro da empresa, né, porque querendo ou não, a parte de revisão ela não acontece para todos os papéis de trabalho no nível de detalhe da vírgula, né, vamos dizer assim. Mas tem muito daquela revisão por indagação. O auditor, né, mais experiente, o sênior, o gerente, senta na frente do assistente, do sênior e pergunta, você fez tal coisa, fez tal procedimento? Foi assim que a gente combinou no planejamento, você fez? Fiz. E até a questão da ética, ela é tanto para o nível externo como para o nível interno. Então, se você sentou, né, a gente está aqui sentado, você me pergunta, de repente, você é o gerente, me pergunta se eu fiz o trabalho, eu tenho que ter a ética de dizer, olha, eu fiz, e se eu não fiz, eu tenho que ter a ética também, a hombridade de falar, olha, não fiz, e arcar com as consequências, de ter que fazer e tudo mais. Por que eu quero chegar nesse ponto? Né? A questão da confiança, da credibilidade. Eu já vi, na época, profissionais serem demitidos por causa disso, o famoso tique frio, né? Tique frio. O cara dizia, eu fiz o trabalho. Sim. E aí, quando você abre o papel de trabalho não está feito, não está em branco. Aí tem aquelas, mas estava ali, não subiu, enfim. Deu algum pau na base, né? O papel de trabalho foi perdido. Falei, cara, não adianta. Perde-se a credibilidade. Exato. Né? E a gente, dentro de casa, a credibilidade é tudo, né? Dentro da auditoria é tudo, tanto com o terceiro, né, como nosso internamente. Então, é importante ter essa visão também da ética, tanto com o público externo como o público interno dentro da empresa de auditoria também. Tem que ter essa credibilidade formada. Imagina, você entra como trainee, ninguém, né, conhece a tua profissão, quem você é, o teu caráter. Você precisa conquistar as pessoas. Justamente. Você não consegue desenvolver um bom trabalho, como que você vai progredir na carreira? Então, exato. É natural. A ética, além de estar prevista no Código de Ética do Contabilista, enfim, ela está presente em toda e qualquer profissão regulamentada. Seja fisioterapeuta, médico, advogado, enfim, ele tem lá um princípio ético que ele deve ser seguido. Razão. Então, não é diferente para nós.
A parte ética é o gatilho, vamos dizer, para tudo, né? Depois vem a questão, né, a gente está projetando aqui, responsabilidade legal, profissional, mas se o pilar, né, da ética foge disso, e isso é um bom ponto, né? Geralmente são pessoas que têm valores éticos já dentro do seu próprio perfil de família, né? A pessoa já converge para esses valores. Sim. Porque se isso entrar em conflito, não vai dar certo, né? Pode ver que o próprio profissional ele vai ficar pouco tempo, vai se sentir desconfortável, não vai conseguir dar andamento no trabalho. Não consegue progredir na carreira. Consegue, ele já fica ou é cortado pelo caminho e acaba sendo... O mercado, né, se absorve ele. Exato. Enfim. Dá cabo, dá né? seguimento nele. Dá seguimento, exatamente. Então, realmente importante, né? Quem está nos escutando aqui agora, pensar, ponderar isso também, né? Pô, eu tenho valores éticos que condizem com tudo isso. Legal, acho que é um caminho, é uma profissão interessante para poder ir desenhando tudo isso, né? Aprofundando e desenhando melhor. Com certeza, né, Sérgio? E só um adendo aqui sobre responsabilidade legal e profissional. A própria CVM, ela aplica multa nos auditores, né, por descumprimento de normativos, enfim. Então, não é incomum ver no mercado que CVM aplicou multa de X mil na empresa tal. É totalmente comum. Para a empresa e para o sócio, né? Para a empresa e para o sócio. Então, ele responde pelo bolso, né, financeiramente, em casos mais simples, digamos assim, e eventuais casos mais graves, prisão, enfim, pode ir muito mais além até. Então, tem razão. A própria responsabilidade civil envolvida, né? É verdade. Ó, a gente até antecipou aqui já um pouco, né? Falar do conhecimento técnico e atualização. Mas eu acho que a gente não pode cansar de falar nisso, porque frente a tantas normas que a gente tem, o envolvimento, né? A dedicação pessoal, né? A gente falava debitar carreira, né? Você debita a carreira, quer dizer, você aloca horas, né, suas ali. Muita carreira. Então, você vai colocando horas suas no final de semana e tudo mais, mas é um conhecimento que fica para você. Fica. Esse ativo, né? Você falou do ativo intangível, é o intangível que fica para você. Você que está nos escutando, você vai ter esse conhecimento para o resto da sua vida. Então, pense, né? Qualifique-se da melhor forma possível. Né, estude sobre, né, o que está sendo discutido, aproveite a oportunidade daquilo que está sendo discutido em um caso prático. Você vai aprender muito dali. Não adianta, não vai ter livro que vá, né, proporcionar aquele conhecimento. Mas você precisa ter a base. E essa base a gente encontra aqui no conhecimento técnico. Ler os CPCs é uma leitura pesada, difícil. Muitas vezes eu mesmo não leio, li uma vez, 2 vezes. Na terceira, na quarta vez, talvez eu consiga entender. Né? Muitas vezes é isso, você precisa ter uma leitura de forma mais insistente, porque é uma leitura técnica. É mais densa, é mais pesada, você precisa investir naquilo. E hoje em dia, Sérgio, tem tecnologia que a gente consegue, enfim, traduzir, dar uma enxugada. Por exemplo, eu pego lá o CPC 40, 48 de instrumento financeiro, eu taco lá no chat GPT, me faça um resumo detalhadamente desse CPC. Eu quero um exemplo prático assim, assado. Você consegue estudar pela própria ferramenta de inteligência artificial. Verdade. Então, o próprio aluno, estudante, hoje ele consegue fazer o resumo do resumo e, se sair muito bem, entender o conteúdo sem precisar ler uma Bíblia para isso. Eu acho que aí cada um, né, é um perfil que cada um tem que descobrir qual é a forma de estudar, de conhecer, né, buscar o conhecimento. Né? Porque tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, né? Precisa ler. Tem gente que é de exercício, senão não entende. Então... O meu caso é mapa mental. Eu gosto de fazer muito resumo com mapa mental, monto aqueles gráficos e tudo. E tem mapas mentais assim importantes, tipo o CPC 47 de receita. Cara, eu lembro exatamente, eu já li faz uns 4 anos, mas eu lembro. Eu fecho o olho e consigo lembrar o que eu fiz lá do mapa mental, para ter uma ideia. Porque o mapa mental você fixa, e eu fixo também por mapa mental. Para mim tranquilamente eu consigo fixar um conteúdo via mapa mental. Agora, se eu pegar uma Bíblia para ler, na terceira página eu já estou boiando. Está cansado, né? Até a própria estrutura dos CPCs... É pesada. Ela é pesada, ela não é muito amigável assim, para a gente e tudo. Então, um aluno, né, que está ali fazendo a graduação, mas por que eu vou ler o CPC? Cara, é o principal. Os conceitos, o que é um ativo, o que é um passivo. Não é só bens de direitos, né? Bom, o conceito de ativo hoje vai na questão do controle, vai na questão do benefício econômico futuro revertido para a empresa. E não é só o bem e o direito.
Então, vou falar de passivo, é obrigação. Cara, mas olha a obrigação, pode ser uma obrigação real, uma obrigação construtiva, uma obrigação relacionada a uma provisão accrual, né, aquelas provisões de acumulação. Então, se você não sabe disso e é básico da graduação, como é que você vai discutir um business combination? Né? Não tem como. Não, né? discutir até ativo intangível. Como que eu contabilizo, registro uma criptomoeda? Hoje em dia como essa discussão... Como que eu faço lastro disso? Beleza, existe? Eu consigo cumprir o princípio da existência? Como que eu vou validar? Como que eu vou subsidiar, ter razoável segurança de que aquela transação de criptomoeda está feita em blockchain, eu consigo validar, Exato. consigo registrar no meu ativo, aquele é um ativo meu de direito de fato, ou não é? Então, se você não vai atrás disso, né, isso são discussões que não têm resposta certa, é o detalhe, está sendo discutido agora. Né? O FRS mandou alguns memorandos e tudo, então, classifica como instrumento financeiro, não, é ativo intangível, opa, para aí. Mas é a discussão do momento. É a discussão do momento. Então é isso que está acontecendo. Se você não sabe o básico, como é que você vai avançar nesses assuntos mais críticos? Né? E toda essa continuidade que acaba sendo revertida em conhecimento para o profissional, enfim, isso agrega valor ao longo da vida útil dele, né? Na carreira, na vida profissional, enfim. Temos, claro, passamos por bastante mudanças, né? Temos agora a reforma tributária que foi emplacada no Senado, no Congresso, enfim, vamos passar por grandes mudanças ainda. O próprio arcabouço da Receita Federal vai ser todo reestruturado para conseguir atender os contadores, as demandas das empresas, enfim, a própria base do SPED vai ter que ser toda refeita, enfim. E os auditores terão que se adequar a esse mundo também. Então, não é somente conhecer sobre contabilidade, finanças, impostos, precisamos conhecer também impostos indiretos, diretos, enfim, por mais que não seremos especialistas no quesito de tributação, precisamos ter um conhecimento mínimo para conseguir auditar. De tédio a gente não morre, né? Eu acho que a gente tem, né, tá num momento de mudanças tão significativas quanto a gente passou lá em 2007, né, quando entrou a harmonização das práticas contábeis. O diferencial daquele momento, quem viveu naquele momento ali, essa parte de transição, vamos falar assim, é que ali a gente está falando só de contabilidade, né? Aqui hoje a gente está falando de parte tributária, como você falou, essas novas normas de sustentabilidade, até a forma de trabalhar também, né? O auditor está revendo isso, né? Já tem a auditoria mais inteligente com o uso de plataformas e tudo mais. Incorporar os elementos de inteligência artificial é um novo foco também da auditoria. Então a gente está mudando muita coisa ao mesmo tempo, né? E a gente, de uma forma ou de outra, tem que acompanhar isso, né? Claro, quem está na graduação é um pouco mais difícil, né? Porque ainda não conhece, não teve todo esse acesso como a gente tem hoje. E quem já está como nós, né? Já estamos no mercado, a gente já tem uma certa familiaridade com os sistemas, já sabe aquilo que é importante para fazer com que o nosso conhecimento avance mais rápido em tudo isso que está acontecendo. Mas quem está lá tem que, de uma forma ou de outra, a gente tem que passar, transmitir para eles essa vertente, né? Não podem, né? Tem que olhar sempre lá da oportunidade. Tem muito espaço. Podem, né, de uma forma ou de outra, trazer, né, de uma forma também acelerar. Por isso que é importante saber como aprender, como, né, que a gente estava falando antes, né, fazer mapas mentais, transmitir. Conhecimento, né? É muito importante isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, o crescer, né, de outros perfis. A gente vai falar agora, né, justamente no ceticismo, de julgamento profissional, que são áreas que dependem muito desse conhecimento, dependem muito dessa experiência. Por mais que tenha uma máquina fazendo todo o trabalho braçal, digamos assim, no final do dia, quem vai usar o ceticismo e o julgamento profissional é o auditor. É ele que vai ter que exercer a figura pensante, porque é o CPF dele que está na reta e não na máquina, né? Então, exatamente. Então ele tem que se subsidiar da ferramenta para tomada de decisão. Né? Por exemplo, ChatGPT. Esses dias, inclusive, eu fiz uma baita revisão analítica, inseri vários dados lá no ChatGPT e fui pedindo para fazer correlação, variação de receita, variação de custo, para entender a anomalia, isso mês a mês. E ele me trouxe uma série de informações. Diria que 80% precisas, bem assim, bem assertivo. Tá? Então, o trabalho braçal ali de montar gráfico, correlacionar, enfim, a máquina faz isso tranquilamente. Verdade. Eu sei que, inclusive, tem software de auditoria que já cruza a própria base do SPED inteira.
ou monta várias folhas mestras, né, de papel de trabalho, já para o auditor só fazer as conclusões e análise e olhar a documentação suporte. É verdade. Mas no final do dia é o auditor que vai ter que exercer o ceticismo profissional, o julgamento profissional, para ver se aquela informação que ele recebeu faz sentido ou não. Então ele não tem que confiar em tudo. E lembrando, né, o ceticismo profissional, o que é? É aquela mente questionadora, né? A gente está falando de alguém, como a gente brincou antes, né? Não é simplesmente pegar, receber informação e dizer, ok, né? Você tem que analisar aquela informação com o teu senso crítico, o teu conhecimento, a tua experiência, inclusive daquela área, naquele segmento da empresa auditada. Você tem que ter uma mente questionadora, desafiadora naquilo que está sendo imposto ali para você, está sendo colocado, e meio que imposto, goela abaixo, dizer, aceita essa informação. Não, mas para aí, deixa eu pensar um pouco a respeito. Depois eu respondo se está adequado ou não está adequado. O chat, né, as informações as ferramentas tecnológicas são ferramentas, são suporte. A gente não pode abrir mão desse tipo de coisa. No momento que a gente abrir mão do ceticismo, do julgamento profissional, aí acabou, né? A gente simplesmente não precisa ter o auditor pessoa física aqui perdeu a essência de carne, da profissão. Né? Se perder isso daí, acho que perdeu a essência da profissão. Exato. Não precisaria nem ter auditor no mercado. Exato. Né? O carne e osso aqui não precisa. Não. Põe um robozinho fazendo. Ele valida e pronto. Exato. Toma como verdade e seja o que Deus quiser. E você vê, né, o julgamento profissional. A gente tem áreas específicas, né, tanto ali do planejamento, né, onde calcula a materialidade, o próprio procedimento de auditoria executado, precisa julgar se a evidência é suficiente ou adequada. Então, o papel do auditor é importante, né, nós, pessoas, né, carne e osso aqui, vamos fazer o uso das ferramentas, a gente tem que equilibrar isso, obviamente, e tem que duvidar. O ceticismo tem que estar presente nas nossas discussões, assim, não adianta. E, Sérgio, tem de fato a norma que trata de materialidade. Exato. Só que muitas vezes eu até me abstraio da materialidade e vou além, cara. Isso aqui, para mim, não é material, mas eu quero saber. Porque você está exercendo o julgamento. Exatamente. Se a gente ficar engessado, dizer, não, calcula a materialidade quantitativa, e você está engessado naquilo, você está perdendo o seu julgamento profissional. Justamente. Então, esse planejamento prévio, pegar o balanço, dar uma estudada, dar uma olhada, você já vai ter o feeling do auditor. Sim. Do que aconteceu no ano, de movimentação, de variação. É como se fosse exercer o julgamento de uma análise de balanço. Isso aí. Pelo feeling de auditor. Entendi as variações aqui assim assado, entender o contexto do negócio. Quando você for para a reunião com o cliente, com o contador, com o empresário, enfim, com o diretor, você já está mais preparado e munido de informação. Teu valor, né, de perguntas vai ser melhor, vai ser um outro nível, exatamente. É um outro nível. Então, o planejamento em si, eu diria que é crucial. É uma preparação prévia, assim, fundamental, até porque você vai representar a empresa de auditoria. Não é só Sérgio, né? Não. Sérgio e teu sobrenome empresa de auditoria. E a materialidade ali é apenas um balizador para você ter um norte. Isso. Você pode ir muito além. Não quero ter materialidade. Beleza, eu vou partir 100% e vou analisar tudo. É ter o julgamento. E é interessante você falar isso, me lembrou agora do julgamento profissional, a gente tem o que chama de imprevisibilidade, né? Testes que são imprevisíveis. E é justamente aí que a gente quebra, né, aquela rotina da auditoria, porque senão todo mundo diz, o auditor vem, calcula sobre a receita, um percentual, calcula sobre o lucro. Não, eu vou exercer meu julgamento profissional, eu quero olhar essa conta. Mas essa conta ninguém olhou. Não me interessa se ninguém olhou, eu quero olhar. Quero olhar ela. Então, eu sei, eu estou sendo um pouco direto, não é assim que a gente aborda com o cliente, tem toda uma metodologia. Entre nós, mas entre nós, sendo, né? acaba sendo. Eu quero olhar, porque esse julgamento é o meu papel. Mas eu não quero te mostrar. Opa, então tem alguma coisa estranha. O que você quer ocultar, o que você quer esconder nisso? Aí já começa a acender outros sinais de atenção para a auditoria como um todo. Eu diria que, Sérgio, né? Porque, por exemplo, uma conta tem um saldo lá de R$1.000, minha materialidade é de 50 mil, que eu não vou olhar aquela conta de saldo final de R$1.000. Só que ao longo do ano, eu tinha um saldo anterior de R$1.000, debitou 500 mil e creditou 499 mil. Exatamente, sobrou 1.000. Que é aquela transação, né? Que estranho, vou dar uma olhada nisso aqui. Não é material o saldo final, mas, cara, isso aqui me chama atenção. É isso mesmo. Então eu não posso simplesmente aplicar a materialidade a preto no branco. Eu preciso ir além da materialidade, pensar fora da caixa. O que aconteceu nesse meio aqui que eu quero dar uma olhada? O saldo final não é material, mas eu quero ver. É fundamental. E precisa, né? Então, essa visão do ceticismo,
né, da mente questionadora, do julgamento, né, essa liberdade do auditor poder pedir as informações, isso faz parte da auditoria. Dependendo da situação, se o auditor se sente assim coagido, constrangido, ele tem que avaliar se a auditoria deve ir para frente ou não, inclusive. Né? Então, Com dependendo, certeza, tem alguma coisa errada ali. Aplicando também o ceticismo, eu estou auditando 31/12 de 2023, por exemplo. Só que eu vou fazer alguns procedimentos ali de eventos subsequentes que eu quero validar se não teve nenhuma distorção que possa refletir no exercício que eu estou auditando. De repente eu pego lá dia 1º, dia 2 de janeiro, devolução de venda de 1 milhão. Que estranho, né? Estranho, cara. Isso aqui tá muito esquisito. Vou dar uma olhada, cara. Então, enfim, tem que exercer... Forçou, né? Forçou a venda para bater meta, né? Então, aquelas tem questões. que dar uma olhada. Então, Exato, não custa, enfim, exercer o julgamento e o ceticismo para realmente questionar. Então, eu diria que essa é uma das particularidades mais inerentes do auditor, né? De exercer um instinto investigativo, digamos assim, né? Para realmente ver o que está além dos números. Né? É verdade, é verdade. E tudo isso que a gente está falando, né, linkando aqui com, né, o próximo tema, justamente esse julgamento tem que ser capturado e documentado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né, de uma forma geral, isso vai para dentro do quê? Do papel de trabalho. Aquela questão que é básico, né? Trabalho não feito é trabalho, né, não documentado, é trabalho não feito. Então, se você diz que fez o trabalho, me mostra o papel de trabalho. Então, isso num processo de revisão dentro do time de auditoria e tudo mais, é assim que funciona. Né? Você tem que, né, terminou o trabalho, você tem que dar o suporte, né, das evidências, de forma que se alguém venha te perguntar, você abre o papel de trabalho, um Word, Excel, e mostra tudo que você fez. E tem que estar, né, de forma... lastreável. Né? Exato, de forma que você tranquilamente possa... qualquer terceiro consiga ler, né? Exato, então, possa explicar, ler, exatamente. Então, a documentação, a evidência, né, tem que manter a documentação detalhada, abrangente. Isso é parte da nossa responsabilidade. O cliente não vê isso, né? A empresa auditada não vê. Mas você, como auditor, você dentro do processo de auditoria, isso é a responsabilidade do time, da equipe de auditoria, que vai lastrear o relatório. Exato, isso que eu ia comentar agora. Tudo isso dá subsídio para a formação da opinião do auditor. Se eu não tiver bem subsidiado de informações, como que eu vou emitir uma opinião limpa, sem ressalva, com ressalva, com abstenção de opinião, enfim, não tem base, não tem fundamento. Não tem, exato. Então esse é um dos pilares da profissão, né? Então, obviamente temos a norma que rege sobre documentação e evidências, assim como temos a de amostragem, por exemplo, BCTA 530, se eu me recordo. 530. 500 é a de evidência e 530 de amostragem. Então, beleza, eu vejo lá, a equipe fez a amostragem, só que eu costumo pegar a composição original, a base, eu mesmo dou uma olhada. Dá uma olhadinha, vai passando o dedo lá, ver se... De repente, tem um cliente aqui, eu vi que esse cara divulgou no mercado que está em recuperação judicial. E não tem nenhuma provisão de perda, né? E aí? Entendeu? Então é justamente... linkar os pontos. Linkar os pontos. Você vai correlacionando todas as informações, por isso que é conhecimento acumulado junto com o estudo, né? Você vai fazendo tudo isso. E isso dentro dessa documentação que a gente está falando. E até indo um pouco além, Sérgio, só para a gente encerrar, por exemplo, quando efetuamos circularizações de advogados, eu não sou advogado, mas eu tenho razoável base para entender um parecer jurídico. Eu pego lá que um advogado fala que determinada causa trabalhista não vai perder. Eu dou uma olhada no processo, consulto lá, vejo que perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância. Mas que raios que o advogado me coloca que não vai perder? É verdade. Então, pessoal, temos que exercer o ceticismo. O advogado coloca lá que não tem provisão, não precisa provisionar nada na contabilidade, só que eu já cheguei a consultar processo que o advogado colocou no relatório. E depois uma coisa, e a hora que eu consulto no processo está outra. É importante isso aí, sabe, Rafael, porque a gente, em alguns momentos, vai usar o papel, né, irresponsável de terceiros na nossa auditoria. E isso não é uma questão que o auditor se exime, né, no momento que usa esse terceiro. A gente tem que fazer essa crítica também, você tem razão. Então crucial termos essas evidências e exercermos o ceticismo profissional. Não é porque alguém me entregou um relatório, seja de auditoria interna, seja de advogado, seja de parecer tributarista, que eu vou confiar... Topógrafo, no caso de inventário estranho, aqueles... 100% na informação, de maneira alguma. Eu vou pegar, vou criticar, vou dar uma olhada, ver se faz sentido para mim, se eu consigo conviver ou não, e dependendo, eu vou fazer uma busca externa para ver se eu acho alguma informação
É válido. que possa comprometer. É válido. São graus, né, que a gente vai desenvolvendo, ao longo do né? tempo. Então, Exato. acho que esse eu diria que é a grande particularidade do auditor, né, Sérgio? Eu acho que, fazendo já um fechamento, acho que isso somado, né, é uma construção, é um fluxo, né, de conhecimento que a gente vai organizando em etapas, tentando traduzir aqui para vocês. No final, isso vai né, terminar justamente com a emissão do relatório, né, de opinião. Só que, desculpa cortando, Sérgio. Não, só que para formar uma opinião ali de 2, 3 páginas, o relatório do auditor tem todo então, acabouço por trás. Esse é o detalhe, né? Muitas vezes acha, poxa, são 2, 3 páginas, o quanto que tá... Quem não conhece, quem não é da área, acha que são, né, coisas simples, né? Chegou naquele, né, desfecho e tranquilo. Só que por trás disso é um trabalho, é um planejamento, são visitas, né? Talvez ali envolvimento de 2 meses, 3 meses, de uma equipe de, sei lá, 3, 4 pessoas, dependendo. É uma composição de evidências. Tudo isso para nos ajudar a formar a nossa opinião, né? Exatamente. Com certeza, Sérgio. Faço das suas palavras as minhas. Legal, foi muito bom. Obrigado. Agradeço, Sérgio, pela participação nossa aqui de toda a comissão da auditoria. É um evento bacana, show de bola, porque a gente... o viés desse evento, Start na Auditoria, foi justamente para tentar aproximar o profissional jovem, recém-formado ou não, ou que está em vias de se formar, ou até o profissional que já se formou e quer entrar para a auditoria. Então, para conhecer brevemente como que funcionaria uma auditoria, os princípios básicos, o que eu preciso para me tornar um auditor. Então, hoje repassamos por carreira de auditoria, mercado de trabalho, quero me tornar um auditor, virei auditor, e agora? O que eu faço? Enfim. E também passamos pelas particularidades inerentes da profissão. Então, tudo isso vem para agregar a nossa profissão contábil, fortalecer a nossa classe, fortalecer o nosso conselho que rege a nossa profissão. Maravilha. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafael. É isso aí. Vamos juntos. Bora.